E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19 horas, 30/10/2023. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto, ponto muita enrolação. Deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, beleza? Galera, a única coisa que eu peço é para deixar aquele likezinho aí, para dar uma força no canal, tá? Eu acho que o conteúdo que a gente passa aqui para vocês é um conteúdo muito top, muito técnico também. E vamos que vamos, que eu sei que vocês gostam de gráfico, galera, né? Vocês não gostam de enrolaçãozinha não, né? Então vamos lá, galera. O que aconteceu com o índice hoje, né? O que aconteceu com o índice? Acabei de chegar aqui em casa, né? Ou fiz uma operação, obviamente, né? Fiz essa operaçãozinha aqui de compra nessa região. Fiz uma saída de parcial e saída total aqui nessa região, né? A operação tá lá no Instagram, beleza? Bom, vamos lá, né, galera? Interessante que, para quem assistiu a análise ontem, que eu deixei no YouTube, né? Ficou muito claro que eu estava falando aqui de um possível rompimento dessa região, né? Que um possível rompimento dessa região aqui dava para a gente fazer uma vendinha, porque isso aqui ia ser suporte, né? Ia ser resistência, na verdade, era suporte, rompeu, vira resistência e depois a gente tinha aqui um movimento de queda. Então, para quem assistiu a análise toda ontem, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Então, eu não vou ficar repetindo para não deixar o vídeo longo e vamos pro que interessa aqui, certo? Então, vamos lá, galera. Vamos começar primeiramente pelo nosso querido BOVA11. Olha o que o BOVA11 está aprontando, galera. Vocês lembram que eu estou falando muito tempo aqui sobre a região do 105,61, né? Que a região de 105,61 seria uma região aqui interessante, certo? E o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar aqui agora essa região, vou deixar aqui como o nosso canal de referência, né? Aqui em cima. E aqui eu venho aqui a nossa zona neutra, né? Então, eu vou deixar desse jeito aqui agora. Por quê? Porque a gente fez um topo nessa região. Então, aqui é o canal de referência. Aqui eu vou deixar a nossa zona neutra aqui, o rompimento da zona neutra, né? Então, a gente tem um take aqui de um nível, na verdade, que seria a expansão máxima aqui para baixo. Só que eu não estou levando isso em consideração, galera. Eu estou levando mais volume, mais posicionamento, instituição, essas coisas todas. Então, é só para vocês terem uma noção aqui do que se trata. Canal de referência agora, zona neutra nessa região, tá? Então, para quem segue já tem tempinho, já sabe muito bem que eu não uso FiMate para operar índice, né? Eu uso mais lá no Forex ainda. Inclusive, essas semanas eu não estou nem olhando muito Forex, enfim. Vamos lá. Então, galera, só para a gente ter uma noção, né? Então, o que está acontecendo aqui é justamente esse movimento. Então, rompimento da zona neutra, né? Rompimento da zona neutra aqui, stop ficaria acima da caixinha, só que estou falando de gráfico diário. Né? E a gente tem o primeiro nível ali que seria praticamente aqui no 102,32, né? Eu estou falando aqui do 105,61 porque é um posicionamento aqui que a gente acredita, né? Que vai chegar justamente por conta de um padrão que a gente chama de onda corretiva. Então, a gente tem uma onda A, B, C e essa correção para cá, né? Esse nível de correção está nessa região aqui no BOV. Então, no BOV aqui fica muito claro que a gente tem alguns posicionamentos aqui interessantes. Então, a gente tem uma onda 1 aqui, a gente tem uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5. Então, a gente tem o ciclo aqui total de ondas aqui de Elliott aqui. Não vou levar a risca no que está no que Elliott diz sobre as ondas e tudo, mas é o que eu acredito aqui que a gente fez esse movimento agora corretivo em ABC. Esse movimento corretivo em ABC, ele vem aqui no máximo da expansão até o 107,11. Eu acredito que a gente vai buscar ali um 105,61. Isso aqui eu não estou falando agora, estou falando já tem muito tempo, e aí o mercado realmente está desenhando isso que a gente acredita, né? Então, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, corretivo em ABC. Todo esse corretivo aqui, né? A gente tem uma tendênciazinha de queda, né? Todo esse corretivo aqui, ele pode ser apenas uma onda 1, galera, uma onda 2, né? Porque se a gente for pegar agora no semanal, a gente liga esse ponto aqui, seria uma onda 1, aqui seria uma onda 2, e aí onda 3 lá para cima e assim vai. Só que para eu começar a falar sobre esse tipo de... aqui de... Como é que eu posso dizer? Me faltou palavras agora. Para falar sobre isso ainda está muito longe, porque eu estou aqui no gráfico diário, não estou olhando semanal, e tem que acontecer muitos eventos para eu acreditar que isso aqui aconteça. Então, a princípio, a gente começa a perceber isso. Mas o que eu tenho aqui para vocês é justamente esse 105,61 que não sai da minha cabeça toda hora que eu vou dormir, todo dia que eu... Todo momento, quando eu acordo, eu fico olhando aqui, caraca, sério, vamos bater essa porra aqui, porque o que está acontecendo realmente no índice aqui, né, no BOVA, é justamente essa desmontagem de posição aqui nesse dia aqui, nesses dias aqui, foi montagem de posição, né? Apesar que o mercado ele foi lá em cima, voltou, não conseguiu, rompeu aqui barra para cima, eu falei que aqui era a região de suporte, porque aqui é o 50% de resistência, porque o 50% está nessa região aqui, e aí o mercado já pega e cai isso aqui tudo, né? Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que simplesmente aqui, na minha opinião, uma onda corretiva aqui em 3 ondas para baixo. Então,
Quem sabe aí sobre um pouquinho das ondas de Elliott, o básico é que a gente tem um ciclo de alta, serve também para queda, a gente tem 5 ondas para cima, depois de umas 5 ondas para cima a gente tem um corretivo, esse corretivo a gente chama ele de ABC. Esse corretivo ele pode ser tanto em ABC, como eu estou mostrando para vocês, como ele pode ser em 5 ondas também, que caracteriza um ABC, só que eu pegando a parte fractal, beleza? Dito isso, galera, o que está acontecendo? A gente está rompendo 108.90, então isso cabe aqui a gente a pegar aqui essa ferramentinha, nessa ferramenta não, esse negocinho aqui, colocar aqui e ver aqui os 50% de onde possivelmente o mercado ele vai respeitar. Não vou fazer isso porque assim, a gente está bem abaixo do 108.90, a gente está 108.70. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar amanhã. Se amanhã ele continuar abaixo de 108.90, eu faço essa expansão. Mas a princípio, olhando todo esse movimento aqui no gráfico de M5, eu já começo a acreditar aqui que o mercado sim, ele vai ser de queda. Então, por isso, eu já vou deixar isso aqui no ponto para vocês, tá? Eu não vou nem tirar isso daqui, eu vou apenas fazer outro, tá bom? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui a ferramentazinha aqui, vou traçar esse lado para esse lado, para a gente saber mais ou menos aonde que está esse nível, né? E aí eu vou pegar aqui, peraí, deixa eu traçar aqui um ponto, exibir um ponto central para ficar mais fácil a localização. E aí eu vou pegar a ferramentinha aqui, ó, e vou jogar aqui nos 50% do movimento. Então, o 50% do movimento é esse. E aí eu vou pegar aqui, eu gosto de deixar ela pontilhada para isso aqui, né? Eu vou botar aqui pontinhos, 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 pronto. Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui, galera, eu estou marcando só para falar para vocês que se o mercado confirmar, o próximo alvo vai ser ele. Então, o próximo alvo é 107.23. Então, se a gente tiver uma confirmação desse rompimento do 108.90, possivelmente a gente pode vir buscar essa região aqui do 107.23. Uma vez que esse 107.23 ele é rompido, a gente tem a chance aqui de vir buscar o tão sonhado 105.61 aqui para o nosso querido BOVA11, tá? Então, assim, a princípio, eu vou deixar esse cenário aqui já traçado para vocês, tá? Eu ainda não vou levar em consideração, beleza? Não vou levar em consideração, mas como eu estou vendo que o gráfico de M5 está muito assim desenhado para mais quedas na semana, então eu acredito que o mercado, ele sim, pode vir buscar essas regiões aqui. Pode ser até que amanhã mesmo busque essa região aqui. Então, por isso eu já estou deixando para vocês aqui a região de 107.23. Se o mercado for realmente querer retomar o fluxo comprador aqui, ele tem que fazer isso amanhã, galera. Ele tem que ficar acima desse 108.90 para a gente pensar ali no 110.59. Se isso não acontecer, então a probabilidade maior é de vir buscar o 107.23. Então, assim, o BOVA11 nesse exato momento aqui não está em uma situação muito agradável, beleza? Dito isso, então a gente já entende aqui que o mercado ele pode sim ser um mercado de queda. A tendência maior é que o mercado venha buscar 107.23, levando em consideração que, mesmo fechando abaixo do 108.90, ainda é muito perto desse preço, né? Então, o preço amanhã ele pode muito bem abrir em gap de alta, coisa que eu não acredito. E aí sim, a gente pode ver ali uma alta para 110.59. Caso contrário, o mercado feche abaixo do 108.90 no pregão de amanhã, possivelmente a gente vai buscar um 107.23. Isso aí está muito bem desenhado na minha cabeça, certo? Beleza, galera. Dito isso, vamos ver aqui Petrobras. A Petrobras, eu falei para vocês justamente sobre isso, né? De vir ali buscar uns 34,38, que é os 50%, né? A gente rompeu ali a região dos 36,32, veio tentar aqui 1, 2, 3 vezes romper os 36,32 para cima, não conseguiu, e tá vindo ali beijar o 34,38. Então, se o BOVA realmente começar ali a se enrolar todo, como ele já está enrolado, e vir buscar aqueles patamares aqui, possivelmente a gente pode ver aí uma Petrobras custando 32,44 tranquilamente, tá? Tranquilamente. Beleza? Não vou falar muito sobre isso aqui, eu deixo para falar mais lá no outro TradingView, que eu acho bem melhor, tá? A Vale, galera, pô, para quem acompanhou a Vale aí, ó, a Vale fez uma coisa legal. Então, se eu for pegar aqui dos 50%, foi mais ou menos 10% que ele chegou a bater hoje, 10,23%. Se eu pegar do fundo mesmo, o ativo chegou a bater 11,46%. E olha o que eu estou falando para vocês, compre Petrobras nessa região, compra Petrobras nessa região. E aqui no dia 23, se eu não me engano, foi justamente o dia que eu falei que era para comprar aqui, né? Que era para comprar não, eu não dou calque para ninguém, eu falo aqui que é oportunidade de compra em Petrobras para ficar posicionado, em Vale, para ficar posicionado era muito bom depois do rompimento desse candle, porque esse candle aqui foi um candle
de volume elevado, né? Apesar que a gente teve outros candles amarelos aqui nessa região, e a gente teve novamente aqui nessa região. Então eu falei que possivelmente se rompesse aqui para cima, dava aqui uma compra em Petrobras, em Vale. Então Vale subiu 10% aí. E é isso, né, galera? Que quando a gente está focado aqui justamente onde que os plays estão posicionados, esse tipo de leitura fica um pouco mais fácil para a gente. Beleza? Dito isso, vamos agora para o que interessa, mini índice. Mini. Agora o mini índice está casando com o BOVA? Não está casando com o BOVA, né? O BOVA que está abaixo de 108,90 e o mini aqui, ele está praticamente no 113,441, que eu falei que mais ou menos ali a gente poderia buscar, né? O 113,41. E, né, se a gente rompesse essa região, a probabilidade maior do mini índice era vir buscar o 116,395. Porém, pelo gráfico aqui, eu não estava acreditando que o mercado fizesse essa alta, né? Eu não estava acreditando nessa alta. Vocês sabem, desde semana passada, na verdade, né? Desde semana passada aí, eu estava falando sobre isso. Então, desde semana passada eu estava falando sobre isso, justamente por conta, né, desses pontos, né? Aqui é o gráfico de M10, mas vamos continuar aqui, ó. No gráfico de M10 aqui, o que aconteceu? A gente pegou aqui, deixa eu botar aqui, a gente pegou aqui e fez a distribuição. Então, por isso que eu não acredito muito que o mercado vai ser um mercado de alta amanhã, beleza? Vamos voltar aqui para o mini. Então, o mini, o que está acontecendo? No mini, a gente está pegando aqui esse ponto, né, do 113,41, que é um ponto importante, obviamente, né? E esse ponto importante aqui do mini, ele é um nível de suporte. Então, pode ver que ele replicou uma vez aqui, tentou chegar perto, replicou aqui também nesse nível de 113,41. Então, aqui é uma região forte. E nota que a gente ainda tem aquela barra do dia 19/10. Se eu for pegar aqui os 50% dela, praticamente veio ali ganhar quase ela e veio para baixo. Então, esse posicionamento aqui é um posicionamento que a gente não olha há muito tempo, né? Aqui, se tu for pegar aqui no que a gente não tem essas barras aqui de fluxo elevado aqui para baixo. Então, a gente acaba deixando ela bem evidente, apesar que eu não marquei ela, né? Então, amanhã, por mais que a gente esteja aqui em um nível que é, sim, um nível de suporte, a gente pode ver aqui, se voltar 2 níveis aqui para cima, aqui, né? A gente pode vir aqui novamente um 114,940. Eu acredito? Não. Mas estamos em uma região de suporte. Pode, mas eu não acredito, pelo contexto todo aqui do mercado. Então, aqui no M10... O que eu tenho? Eu tenho o nível de distribuição que aconteceu aqui nessa região. Vamos ver aqui, ó. Nível de distribuição aqui nessa região, tá? O mercado está acima. Eu só vou acreditar em alta e que o mercado ele vai realmente subir 2 níveis aqui para cima se o mercado abrir em gap de alta, galera, tá? Ele teria que abrir em gap de alta, porque o mercado ele fez aparentemente é uma distribuição. O mercado está aqui nessa região. Olha então o fechamento, 103.800. Então, para eu acreditar que o mercado realmente ele vai ser um mercado de alta ali para buscar os 50% daquele canal, eu tenho que acreditar que o mercado vai abrir em gap de alta. O mercado abrindo em gap de alta, a gente tem essa noção. Não precisa também dizer assim, precisa o mercado abrir em gap de alta, não. O mercado pode abrir sem gap, ou então por aqui perto, vir nessa região aqui e romper. Se romper, beleza. Aí sim eu acredito que a gente pode buscar uns 50% do canal. Caso o mercado abra essa região aqui, venha buscar essa região aqui, não rompa para cima, então eu acredito que o mercado novamente vai sangrar aí amanhã, tá? Amanhã, lembrando, talvez eu não opere, porque amanhã eu troquei o horário, aí eu não sei como é que vai ser minha vida amanhã, mas vamos ver, né? Então, assim, o que eu acredito? Como o mercado, eu vou levar isso aqui em consideração livre, como o mercado fechou abaixo de uma concentração de volume elevado, então eu acredito que o mercado vai fazer um teste de demanda aqui, essa região vai ser uma região importante para a gente poder fazer esse movimento aqui de queda, tá? Esse movimento aqui de queda, certo? Se o mercado ele pega aqui e rompe para cima essa região aqui e não volta para baixo dela, aí sim eu acredito que o mercado é um mercado de alta e aí sim o mercado ele pode vir buscar ali a região de 114.940. Lembrando que a gente está em 113.800 cravado, tá? 113.800. Então eu acredito que o mercado, para ele ser um mercado altista, ele tem que fazer isso, tá? Então, beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? O que você acredita mesmo? A sua leitura pessoal. A minha leitura pessoal é de distribuição. Não tem um porquê eu ficar de lorota aqui, tá? E pronto. O que acontece? Eu vou fazer a entrada amanhã se o mercado respeitar esses pontos, tá? Esses pontos que eu acabei de marcar. Mercado chegando aqui nessa região. O mercado chegando aqui nessa região aqui. Aqui é uma região ótima de venda, tá?
na minha opinião e dentro do meu gerenciamento aqui, na minha opinião, é venda. O stopzinho fica curto, porque se o mercado vem aqui, perde, já era. Aqui eu tenho uma grande tendência de queda sendo formada em cima de uma região de concentração de volume, tá? Essa concentração de volume aqui foi a maior concentração de hoje. Teve uma concentração aqui em cima, né, que foi uma distribuição, que o mercado andou lateral e perdeu essa região. A gente teve aqui um vácuo de liquidez, o nosso sinal de baixo volume, e aqui a gente tem a região de acumulação, porque o preço está abaixo. Eu vou falar de distribuição. Eu vou falar de distribuição porque está abaixo, tá? Mas isso aqui não quer dizer que realmente eu estou certo. Vamos que o mercado ele abre acima dessa concentração aqui. Aí invalida toda a nossa leitura, né? Então, para fazer a operação mesmo amanhã, teria que abrir nessa região para poder fazer esse movimento de queda. Abrindo abaixo dessa região e rompendo essa região aqui, não rompendo para baixo, sinal de alta, beleza? É isso que eu acredito. No gráfico de M1, galera, no gráfico de um minuto, o que acontece? Foi aquilo que eu falei para vocês, essa regiãozinha aqui é uma região interessante, que não poderia ser perdida, perdeu, voltou para testar depois, já era. Então, eu tenho um ponto muito interessante, que é esse ponto aqui, que é um ponto que eu tenho um fluxo bastante elevado, que a gente está abaixo ou acima, e está abaixo desse fluxo elevado. Se o ponto de controle estático, o preço está abaixo, significa que eu tenho mais força, mais dominância da parte vendedora, não da parte compradora. Porque um pico de volume desse aqui elevado, olha só, olha o que eu vou falar aqui. Um pico desse aqui de volume elevado, com um volume desse aqui em barra, o que eu tenho? Eu marco esse ponto aqui, beleza, mas eu preciso entender se isso aqui é uma absorção. E o que ele vai me dizer se isso aqui é uma absorção? Esse preço ele tem que ficar acima dessa linha. Ele tem que ficar acima para eu poder falar assim, o mercado vai ser de alta porque eles absorveram toda essa venda aqui. E não é o que está acontecendo. O preço está abaixo desse ponto de controle estático. Então não tem por que eu acreditar em uma absorção. Eu tenho que continuar aqui que os caras estão no comando e acabou. E o mercado está vindo para baixo. É isso que está acontecendo. O mercado teve tudo para ter uma absorção aqui. A princípio eu fiquei até naquela. Meu stop estava um pouquinho acima da barra. E aí quando o mercado veio aqui eu falei, pô, vai me stopar, já era. O cara absorveu aqui, já era. Só que aí depois o mercado devolveu e pronto. Entendeu? Então, tipo assim, o mercado teve tudo para fazer essa absorção aqui. Mas não teve força suficiente para botar o mercado para cima. Então eu acredito que nessa situação no gráfico de 1 minuto eu tenho mais força assim, vendedora. Agora se o mercado ele chega aqui, né? Ele está fazendo ali um range ali embaixo. Pode ver que ele tem a maior acumulação no gráfico de 5 minutos, vocês verem aqui. Aí se ele vem aqui, rompe aqui para cima, ele vem e rompe esse ponto aqui, já era. Aí os caras vão levar. Eles podem falar assim, beleza, vamos deixar que eles acreditarem que a gente está no comando. Aí eles estão comprando aqui, porque aqui é o nível de acumulação, tá? Olhando em gráfico de 1 minuto aqui, a princípio eu ainda estou em distribuição, mas o mercado rompendo aqui para cima esse nível aqui, isso aqui caracteriza uma acumulação e o mercado tende a disparar. Então é uma coisa que a gente tem que ficar olhando, beleza? Apesar que o fluxo do vendedor está diminuindo essas regiões aqui, mas é uma coisa que a gente tem que ficar olhando, beleza? Então o gráfico de 1 minuto, galera, aqui dá ainda indício aqui de fraqueza assim no mercado. O gráfico de M5, galera, a gente está perdendo todos os níveis de POCs, todos. Então, tipo, todos estão abaixo, todos. Não existe, acabou, todos. O preço está abaixo de todos os níveis de POC, tá? Então, lá no vídeo aqui na descrição aqui, eu vou colocar para vocês D-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resistências. A gente não tem nenhum nível de suporte interessante aqui, tá? No gráfico de M5. Gráfico de M10, a gente fez a maior concentração de volume aqui, a gente está abaixo dessa concentração de volume, então aqui é um ponto também interessante, né, também que confirma essa região. Porém, o índice gráfico diário não confirma essa queda. Ele está dizendo aqui para mim que está no nível de suporte, mas não é porque está no nível de suporte que a gente não pode comprar, ou a gente não pode vender, não é porque está no nível de resistência que a gente não pode comprar. Obviamente que a gente pode fazer isso, tá? Levando em consideração esses dados que eu mostrei para vocês. Então, a Bova 11 está em uma situação um pouquinho crítica aqui, se a gente romper 190, 108,90, na verdade já rompeu, mas está em uma situação meio complicada aqui para vir buscar um 107,93. Petrobras corrigindo, normal, a Petrobras aqui corrigindo, e a Vale subindo aqui bastante aqui, até me pegou aqui de surpresa aqui, menos com o Bova aqui derretendo, né, o Bova e a Vale aqui, dando aqui para cima, né, ao contrário aqui do mercado, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, não esquece de deixar aquele likezinho aí para ajudar o canal, tá? Se tu não é inscrito por aqui, te inscreve para te não perder essas atualizações aí diariamente. Tamo junto, até mais, pós.